o motivo pelo qual eu passei a odiar o ChatGPT. Muitos alunos meus vêm me perguntando: Breno, eu posso deixar de estudar o PDF completo? Eu posso deixar de ver as videoaulas completas e estudar usando o ChatGPT para aprender governança, para aprender desenvolvimento, para aprender rede, segurança da informação? E a resposta sempre é a mesma, tá? Não, você não pode evitar isso, você não pode deixar de ler os PDFs completos, deixar de ver os materiais completos. E assim, gente, só um disclaimer, tá? Eu sou um usuário frenético, assim, de inteligência artificial. Eu uso o ChatGPT, eu uso o Gemini, eu uso o Copilot, eu tenho assinatura de todas elas, tá? De vez em quando eu comparo a performance de uma de outra. Umas respondem melhor para desenho, outras já respondem melhor para a parte escrita, para texto, para montar tabelas. Tem um notebook LM também, que é muito legal. Inclusive, eu recomendo o uso dessas ferramentas para auxiliar você a tornar o seu estudo mais ágil, mais produtivo. Porém, os alunos eles querem burlar esse estudo para o concurso usando essa ferramenta não como auxiliar, mas como o próprio fim. Por exemplo, eles pegam uma questão que tem dúvida, no lugar de raciocinar a questão, vamos supor uma questão de desenvolvimento, tem um algoritmo lá em Java. No lugar de raciocinar esse algoritmo, no lugar de saber por que não conseguiu resolver a questão, não, ele pega, copia o código e já joga lá no ChatGPT para ele dar a solução. Ele nem raciocina, ele nem problematiza, nem lê de linha a linha para saber o que foi que aconteceu, por que errou. E essa sagacidade, ela é fundamental para você que quer responder uma questão. Da mesma forma, a governança de TI. Né? Muita gente diz bem assim: Breno, eu vou pegar as questões, vou jogar lá no ChatGPT e vou pedir para ele fazer um resumo para mim baseado nas questões que já caíram em concursos públicos. Eu digo para você, é um erro tremendo. Né? Por quê? Porque os frameworks, né, por exemplo, o COBIT, o ITIL e o PMBOK, na verdade, o que a gente estuda são traduções, né, dos frameworks originais, que eles são em inglês. Né? E essas traduções, às vezes, são um pouco distintas do que o ChatGPT faz. O ChatGPT, ele pega a base em inglês e ele faz a tradução em tempo de execução. Aí o que acontece? Acontece que as siglas, elas mudam, o nome dos processos mudam, o número, às vezes, dos processos mudam, que a IA acaba alucinando em uma coisa aqui, outra ali. Então, assim, uma sigla que você tem que decorar, por exemplo, o APO by DSS-MEA, às vezes ele traduz de forma diferente. E se você traduzir isso de forma diferente e memorizar de forma diferente, quando cair na sua prova, você não vai acertar. Você não vai acertar porque, na maioria das vezes, os concursos cobram ipsis literis o que está escrito no framework. Então, você não pode se eximir de ler os frameworks, de ler os PDFs completos, de fazer as questões que estão, né, nos bancos de questões. Muita gente diz bem assim: Breno, eu não vou pegar os bancos de questões, não. Eu vou pegar o assunto, vou jogar lá no ChatGPT, ele vai gerar questões para mim, ou então eu vou jogar lá no Notebook LM e ele já vai fazer as questões para mim. Pare com isso, tá? Use as referências que já estão prontas, que teve um professor que tem experiência e fez as questões para você. E não é venda de material, tá, gente? Isso daí é uma questão porque as IAs, elas ainda não estão prontas para essa realidade, tá? Elas alucinam muito. E eu já testei de todas as maneiras que vocês podem imaginar, tá? Que inclusive isso daí facilitaria, né, o trabalho dos professores na hora de confeccionar os materiais. E elas não respondem muito bem. Além disso, né, elas alucinam em alguns itens, elas respondem errado em alguns itens. Às vezes, por exemplo, erra o número de uma porta. Vamos supor, você quer saber qual é a porta do SSH. Isso daí é uma questão corriqueira. E se a IA responder errado, você vai persistir esse conhecimento errado. Então, o que eu recomendo?
né, para uso de IA. Você até pode estar se perguntando, pô, Breno, então tu abomina o uso de IA? Não, tá, gente? Não, o uso de IA, na mesma forma, assim, para tudo na tua vida, né, na tua profissão, né, nos teus hobbies, a IA, ela vai ser um facilitador para te deixar mais produtivo, né, para te deixar mais ágil, para você, no lugar de fazer uma questão, talvez você conseguisse fazer 10 questões, talvez no lugar de desenvolver um software, você consiga entregar 10 entregas no mês, né, vamos supor. Então, assim, você vai conseguir ficar muito mais produtivo, muito mais ágil. Mas não quer dizer que ela vai substituir a sua mão de obra. Ela só vai tornar a sua mão de obra um pouco mais ágil. Mas você não pode evitar de ter o conhecimento. Agora sim, beleza. Eu fiz essa observação e aí eu digo, quando usar a IA? Quando usar o notebook LM? Quando usar o ChatGPT? Use essas ferramentas depois que você já tem conhecimento da matéria. Que é para quê? Que é para tirar uma dúvida de algo que ficou difícil, que ficou obscuro, de uma linha de código que talvez você já trabalhou, já mentalizou, já usou todas as suas técnicas de estudo e não entendeu, não conseguiu raciocinar aquele ponto específico. Aí sim a IA, ela pode te ajudar bastante, tá? Mas não use de forma indiscriminada, porque o raciocínio lógico, ele faz parte do processo, e inclusive para todas as áreas, tá? Tanto para a área de, sei lá, português, né? Tanto para a área de direito, né? O raciocínio lógico jurídico é importantíssimo para você resolver as questões, né, de direito, principalmente quando cai jurisprudência, quando mistura com doutrina, quando não está aquelas questões, né, de lei seca. Eu nem preciso falar a respeito de algoritmos, né? Você precisa saber, né, o básico de lógica de programação para acertar as questões de algoritmos, para acertar as questões de banco de dados, né, quando envolve SQL, por exemplo, ou PLSQL. Ele vai te dar um contexto, vai te dar uma tabela, e você precisa raciocinar aquela tabela naquele determinado contexto para fazer algumas consultas. Pô, será que isso daqui está normalizado? Será que isso daqui está na primeira, na segunda, na terceira forma normal? A IA, ela pode te auxiliar, né, a analisar essa questão e te mostrar se está na segunda, na terceira, na quarta forma normal, mas ela não vai raciocinar por você na hora da prova. Você que vai ter que ter essa sagacidade na hora da prova. Ainda mais assim quando são questões mais abstratas, né? Como por exemplo essa de normalização, como por exemplo de transposição de uma tabela que está em um modelo relacional estendido e que está no modelo R, você tem que passar para um relacional. Então percebe que tem várias nuances aí, que o uso da IA, ele vai acabar te atrapalhando, ele vai acabar te deixando preguiçoso. Isso daí é um perigo no longo prazo, né? Porque você precisa de raciocínio lógico para poder acertar as questões. A IA não vai estar do seu lado. É da mesma forma, eu vou fazer um pequeno paralelo aqui, da mesma forma o uso de IDEs. A IDE é fantástica, tá? Eu uso IDEs, eu uso o PyCharm, eu uso o Visual Code, eu uso o IntelliJ para o Java, assim, são fantásticas ferramentas, assim, tem muitas automações, e assim, mas só que quando você vai passar esse seu conhecimento para a questão, já começa a complicar um pouco. Por quê? Porque você está acostumado a IDE completar o código para você. Você está acostumado a não mais decorar o código, porque ela já meio que infere o que você vai fazer. Então, o que eu sugiro? Né? Eu sugiro você se afastar um pouco dessas automações, se afastar um pouco dessas tecnologias e ir para o old school mesmo, tá? E escrever, usar o bloco de notas, porque só assim você vai ter a técnica necessária para acertar as questões. E eu digo, não precisa daquela profundidade toda, você precisa só saber o básico das tecnologias. É uma questão ou outra que ela destoa, é uma questão ou outra que é fora da curva.
A maioria das questões, elas estão dentro do básico que você precisa saber de um determinado conhecimento. Nos concursos públicos tem que ficar muito claro que assim, a cobrança ela é mais genérica, ela não é uma cobrança muito específica. Então, é mais jogo você aprender o raciocínio para você acertar mais questões, né, do que você se aprofundar tanto, né, em determinado conhecimento, né? E assim, gente, para vocês evoluírem em um determinado conhecimento, vocês têm que ter a experiência da leitura de um texto complexo. Vocês têm que ter a experiência da leitura de um código complexo. Só assim vocês vão desenvolver o intelecto necessário para resolver questões de concurso. Tá bom, gente? Se esse conselho, se essa dica foi importante para você, fez sentido para você, comente aqui embaixo como você usa, né, a IA, qual é a forma que você usa, é assim, é assado. Eu quero saber muito a sua opinião a respeito, né, da inteligência artificial, das IAs, para automatizar a sua vida. Curta aí também se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Forte abraço e tudo de bom sempre.